Amigas, amigos, olá. Precisamos conversar sobre a sociedade iraniana e os protestos que têm varrido as grandes cidades do país nos últimos meses, desde a morte de Mahsa Amini pela polícia iraniana, chamada Polícia da Moral do Irã. Para nós entendermos esses protestos, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo, mas antes disso, ainda uma coisa muito importante. Os protestos estão sendo veiculados pela imprensa, mais usualmente como sendo um protesto contra o uso do hijab ou do chador. Chador que cobre todo o cabelo, né, da mulher, a parte do pescoço da mulher e deixa só o rosto aparecendo. E o hijab que cobre parcialmente o cabelo e uma parte do pescoço. É um lenço, né, que se coloca sobre a cabeça. Os protestos não são exatamente sobre hijab ou chador. Existem muitas mulheres que participam dos protestos e elas participam com essas vestimentas. Então, primeiro ponto importante, os protestos são, por exemplo, em relação a essas vestimentas, pela liberdade de as mulheres optarem ou não por elas, e não contra essas vestimentas em si. Falar que o protesto é contra essas vestimentas é, primeiro, um erro, segundo, uma afronta às mulheres iranianas, às mulheres muçulmanas, que têm ao lado do seu progressismo a opção pelo uso dessas vestimentas. Mas então, de onde vêm essas tensões da sociedade iraniana que estão se manifestando agora? Vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos voltar para o governo do Shah, do rei Reza Pahlavi, do Shah Reza Pahlavi, que implementava uma modernização conservadora na sociedade iraniana. Modernização conservadora é um termo gramsciano, né, de ampla utilização na atualidade. Modernização conservadora pressupõe um processo de modernização, a mudança de um padrão social de agrário para urbano industrial, novas relações sociais que envolvem burocratização, que envolvem proletarização da força de trabalho, que envolve, e é um aspecto importante, laicização em muitas relações sociais. Este processo estava sendo implementado no Irã, mas vejam vocês, eu disse modernização conservadora, e portanto não é um processo emanado da sociedade civil em direção às estruturas de poder, às estruturas sociais. Não, ao contrário, vem de setores conservadores da sociedade, vem do alto para baixo, se impondo, portanto, e sem geração de benefícios mais amplos em termos sociais para a população, e ainda mais com o problema da imposição de valores junto a populações que não são afeitas a eles. E daí começam a surgir resistências as mais diversas na sociedade iraniana, entre outros, dos sindicatos, setores de esquerda, dos intelectuais, do movimento feminista iraniano nos anos 1950, 1960, mas muito fortemente dos religiosos, dos ulemás, dos religiosos xiitas iranianos. E essa resistência religiosa é muito importante, porque ela está embasada em um poder econômico e político bastante significativo. Poder econômico. O Shah tentou fazer uma reforma agrária nos anos 1960, não conseguiu. Essa reforma agrária tiraria terras desses grupos religiosos xiitas e, portanto, o seu poder econômico, o que minaria também o seu poder político, a capacidade de influência sobre amplos setores camponeses, né, populações mais pobres da sociedade iraniana. Bem, dado o acúmulo dessas tensões, no final dos anos 1970, né, uma ampla aliança antimonarquista contrária ao governo do Shah culminou com a derrubada do rei Reza Pahlavi, do Shah Reza Pahlavi, com o início da chamada República Islâmica do Irã. Notem então que os setores intelectuais, o movimento feminista em grande parte, né, e principalmente os sindicatos, acabaram sendo retirados do processo revolucionário. E o Irã vai se tornar aquilo que nós chamamos hoje de República Islâmica do Irã. De um governo monárquico tornou-se um governo republicano, mas com uma peculiaridade, com a existência de uma instância política chamada Conselho de Anciãos, Conselho de Guardiões, que é uma instância que tem duas prerrogativas, pelo menos, duas prerrogativas muito interessantes. O poder de veto sobre qualquer legislação que venha a ser aprovada e veto sobre qualquer candidatura. Então vejam, se é aprovado no Congresso iraniano, no Parlamento iraniano, uma legislação mais progressista, que não é feita ao interesse desse Conselho de Guardiões, então ele pode vetar, assim como qualquer candidato
que se não alinhe, que não esteja alinhado política e ideologicamente ao Conselho de Guardiões, tá certo? E esse conselho, obviamente, não é formado de maneira eletiva, são os religiosos xiitas mais velhos, mais conservadores, que participam deste conselho, evidenciando, portanto, uma estrutura política que não é igual à estrutura política republicana que aparece em boa parte do chamado mundo ocidental. A partir daí que nós vamos começar a ter, então, as tensões entre o governo iraniano e, entre outros, o movimento feminista, que vai culminar agora nestas tensões da atualidade. Mas isso fica para o próximo vídeo. Até lá!